Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de banco de dados e o assunto que será abordado hoje é procedimentos. Esse assunto é bem bacana, muitíssimo bacana, e ele permite que nos dê uma flexibilidade gigantesca para os bancos de dados modernos. Flexibilidade em que sentido? Primeiro, vamos definir o que é um procedimento. Um procedimento em banco de dados é como se fosse um pequeno programa. Esse programa, pequeno, grande, não tem limite de linhas, mas é um programa. E esse programa ele fica armazenado dentro do SGDB, ele fica armazenado na base de dados. E a gente pode fazer chamadas deste programa. Então, uma store procedure é um procedimento stored, né? É um procedimento armazenado. É uma função. Imagina se a gente. Imagina programação, né? Nós não temos funções e procedimentos em programação. Em programação, uma função é que não que retorna alguma coisa. E um procedimento executa alguma coisa, mas não retorna nada. Em banco, a gente chama esses dois tanto o procedimento quanto a função a gente chama de store procedure. E isso dá uma flexibilidade muito grande às bases de dados, principalmente quando se diz respeito à integridade dos dados. Muitas vezes os projetistas de bancos de dados eles deixam parte da responsabilidade de armazenar os dados de forma correta na base de armazenar, de atualizar, enfim, na mão do desenvolvedor, na mão do programador. E muitas vezes pode acontecer de surgirem problemas em relação a isso posteriormente. Que tipo de problema? Vamos supor que o programador não faça as verificações corretas e permita que seja inserido um nome com uma linha não, com uma letra só. Vamos supor que o programador não faça as verificações corretas e deixe inserir um CPF inválido, né? E tudo isso prejudica a integridade dos dados que são armazenados na base. E nós podemos fazer todas essas verificações de consistência dos dados que serão inseridos na base por meio de store procedures, por meio destes chamados procedimentos. É muitíssimo bacana porque nós vamos acabar acessando e utilizando muitos recursos da base. A gente vai conseguir criar programas extremamente complexos, né? Não perde para nenhuma linguagem de programação aí. A não ser PO, né? Você não vai conseguir programar orientado a objeto dentro do Store Procedures do MySQL específico que nós estamos trabalhando. Eu não ouvi falar ainda de base de dados que implemente, né, de SGDB que implemente programação orientada a objetos. Eu acho que não tem mesmo. Mas você consegue criar programas extremamente complexos e executar esses programas à sua revelia, quando você achar necessário. Então, como é que a gente programa isso e como é que a gente constrói isso? Bom, assim como nós construímos tabelas, né, nós utilizamos lá o create table, nós temos uma sintaxe parecida para a construção de procedimentos, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter um delimiter, a gente vai ter que utilizar esse delimitador, e a gente vai usar aí os caracteres de cifrão, cifrão e o end no final, tá? E depois delimiter ponto e vírgula. Então aqui dentro, né, olha só, drop procedure if exists. Eu adoro colocar isso, porque quando eu atualizo os meus procedimentos, eu não vou precisar ficar, é, eu não vou precisar ficar excluindo para depois criar um novo, né? Isso aqui ele já verifica se existe, exclui e ele cria um novo procedimento. Mas olha, a sintaxe é muito simplória, né? Create procedure minha
primeira procedure. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro do abre e fecha parênteses, se você achar necessário para resolver o seu problema, você pode passar parâmetros. Eu vou mostrar nos próximos slides como é que nós passamos esses parâmetros. E aqui dentro, né, root é a rotina principal, né, a função principal. O meu root ele começa begin e ele termina aqui end. Begin e end. E aqui dentro eu só coloquei uma única linha. Né? Esse procedimento ele simplesmente faz uma chamada do select now. Nós sabemos que essa chamada aqui vai retornar a hora do localhost, né? A hora que está configurada no seu servidor de banco de dados, né? No computador, né? No computador onde está situado o seu servidor de banco. Então, o select now ele manda a hora. Então, eu posso fazer a chamada da minha primeira procedure. Toda vez que eu fizer a chamada dessa procedure, ele vai me executar esse código que está entre o begin e entre o end aqui. Tá? Aqui é um exemplo de como a gente faz a chamada desse procedimento. Então, a gente pode fazer a chamada disso em basicamente qualquer linguagem de programação que permita trabalhar com o MySQL. Então, vamos lá. Exemplos aí de linguagens que trabalham, né? O C Sharp, o PHP, o Java, o C++. A gente tem um monte de linguagem que trabalha aí com o MySQL. As principais linguagens do mercado trabalham com o MySQL. Então você não precisa se preocupar. A não ser que seja uma linguagem muito fora da curva aí. As principais linguagens comerciais trabalham com o MySQL. E como é que a gente faz a chamada disso? Né? A gente usa o call, a gente precisa chamar isso aqui, call, e o nome do procedimento. Como não há parâmetros, eu abro e fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Tá? E aí ele executa o meu procedimento. Então, now, e aí coloca a data e a hora do servidor local. Parâmetros em procedimentos. Então, nós podemos passar parâmetros para esses procedimentos. Como nós fazemos isso? Por meio da declaração de variáveis, e nós declaramos o tamanho dessas variáveis também, no caso de variáveis texto. Então, olha só, está um pouquinho diferente do exemplo anterior. Minha primeira procedure, só que agora eu tenho um parâmetro sendo passado. Esse parâmetro chama-se nome e ele tem o limite de 128 caracteres. É muito importante que você observe esse limite, tá, pessoal? Porque a base de dados, o SGDB, ele não vai dar pau. Né? Então, por exemplo, se eu inserir um nome com 150 caracteres, não vai dar pau. Não vai dar erro, ele vai tentar executar. Só que ele vai truncar. Como assim? Pegou 128 caracteres, ele vai pegar só os 128 caracteres e vai descartar o resto. Então, dependendo do dado que você está trabalhando, vai ser um problema. Você imagina que é um dado aí referente importante referente ao cliente, você vai cortar esse dado. Então tome cuidado com isso aí, né? Escolha os tamanhos corretos aí. E olha só, a gente vai começar a entender um pouquinho da sintaxe aqui. Eu não vou colocar um slide específico da sintaxe, mas a gente vai observando os pontos até que nós consigamos ir pegando as ideias de sintaxe. Olha só, select nome, então vou selecionar a variável nome. As parâmetro, lembra dos alias que nós trabalhávamos no banco de dados 1? Esse as aqui, as parâmetro, é um alias. Então, olha só, ele vai selecionar o nome, então ele vai mostrar o nome, vai retornar o nome, beleza. Então, olha só a minha resposta, né? Call, minha primeira procedure, passei o nome, né? Que foi dado para essa variável nome. Então, esse nome que está aqui, ele é armazenado nessa variável. Usei um select nome, vou selecionar. A gente usa o select para mostrar coisas, tá? Toda vez saída de dados de store procedures, utilizamos o select. Então, o select nome parâmetro passado. Esse parâmetro passado é o alias que eu vou definir para a minha coluna que será retornada. Então, ele passou como parâmetro nome, eu mandei, né, a saída como sendo o nome e eu defini essa saída como sendo o parâmetro passado. O nome da saída será parâmetro passado, que é isso que aparece aqui na parte inferior. Olha que bacana.
A gente também consegue usar ifs dentro das Store Procedures, tá? Para quem já trabalhou com VBScript ou já trabalhou com Visual Basic, a sintaxe parece bastante. É bastante parecido com a sintaxe do Visual Basic. Então, olha só. Eu passei o parâmetro nome aqui. Esse parâmetro nome, ele é um varchar de 128 caracteres. Determinei aqui minha rotina principal, minha rotina de root. Ela começa e termina. E já tem aqui um if. If nome, se o nome for igual a Hélio, vai fazer then else. Né? Tudo que tiver entre o then e o else, ele faz se a condição for verdadeira. Tudo que tiver entre else e o end if, ele faz se a condição for falsa. Então, se o nome passado é Hélio, né, eu só mandei uma mensagem. Lembra que o select aqui é utilizado como saída. Então, olha só, select, eu vou mandar a mensagem de saída. O nome é igual a Hélio e determinei o nome dessa saída será as mensagem. Caso contrário, o nome não é Hélio, né? Óbvio, as mensagem também. Observo a utilização disso. Fiz a chamada do meu procedimento, call, minha primeira procedure, passei a mensagem Hélio, né? E olha só o que aconteceu. Eu não coloquei o exemplo do if, né? Mas tudo bem. Né? Olha só, tem o case. Né? Lembra do case? Tem nas linguagens de programação, tem no Java, a gente vai ver no Java ainda. Tem no PHP, no C Sharp, tem no JavaScript, tem no Python também. Então, o case, né? O case ele vai testar uma variável. Né? Por exemplo, quando uma determinada variável for igual a Hélio, quando for igual a Maria, caso não seja nenhum nome conhecido, caso não seja nenhum outro nome, ele cai nesse else aqui. Então isso ajuda a gente bastante quando tem menus, né? Menus de opções, quando as variáveis assumem valores já que nós conhecemos, que são pré-conhecidos, né? Então nós podemos usar o case. Então, se for o nome igual a Hélio, olha o que ele vai fazer. O nome é igual a Hélio, né? E essa é a mensagem. Se o nome for igual a Maria, então a mensagem é o nome igual a Maria. Se não, o nome é desconhecido. Né? Isso aqui são exemplos só acadêmicos, para vocês saberem como funciona. Então, olha só, fiz a chamada do meu procedimento, call minha primeira procedure, Hélios Peredião, beleza. Olha só, o MSG, esse cara aqui, ó, MSG, 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 é o nome que eu dei para o meu campo que será usado como resposta. Esse é o MSG. E aqui é o valor que está dentro desse campo, né? O nome desconhecido. Vamos trabalhar um pouquinho melhor com as variáveis. Né? Como é que a gente usa variáveis dentro dos procedimentos? A sintaxe aqui é bem diferente, tá? Diferente lá do Java, do Python que não precisa declarar. Então observe aí que é um pouquinho chatinha a declaração de variáveis. Ó. Primeiro a gente tem que usar a palavra reservada declare. A gente vai ter que declarar. Declare o nome da variável e o seu tipo. Nesse caso aqui inteiro. Os tipos são aqueles tipos que a gente viu lá no banco de dados 1. Né? Tem o tinyInt, tem o float, todos aqueles tipos eles podem ser utilizados nas variáveis. Olha só, ou quando nós declaramos varchar, né? Declare STR, que é uma string. String para quem não está acostumado ainda, string nada mais é do que várias letras. Então, várias letras ou vários caracteres, né? E a gente chama isso de string. Então, aqui é um conjunto de até 255 letras e caracteres, que a gente chamou de str. Para atribuir valores para as variáveis também é um pouquinho chato. Olha só, a gente vai ter que usar o comando set, a palavra reservada set, x igual a 1, por exemplo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo o 1 ao x. Eu não consigo simplesmente remover o set. Vou usar x igual a 1, não vai funcionar. Porque ele vai entender que é uma outra coisa. A sintaxe aqui de como declarar esse procedimento é um pouquinho diferente. Então vamos lá, setx igual a 1. Select x as valor da variável. O que eu estou fazendo aqui? Né? Lembra que o select é usado para saída de dados. Então eu vou sair com um dado. Que dado que eu vou sair? O dado x. Né? E esse dado x, o valor da variável x. E qual vai ser o campo, o nome do campo que será assumido? Né? O nome do campo é esse cara aqui, o valor da variável.
e eu declarei o meu x como, eu setei o valor de x como sendo 1, ele mostrou 1 como resposta. Vamos lá, né? Olha só, gente, o grau de complexidade que a gente consegue para criar programas dentro do próprio banco de dados, né? Olha só, a gente consegue utilizar a estrutura de repetição, gente. Olha que fantástico isso aqui. Então, observe o seguinte, ó. Declare x é do tipo inteiro. Declare str é do tipo varchar 255 caracteres no máximo. 7x igual a 1, ok. 7str igual a vazio. Enquanto x menor ou igual a 5, faça. Então, olha só. While começa aqui e termina aqui embaixo. Olha que extraordinário. A gente tem uma estrutura de repetição dentro do meu SGDB rodando. Então, olha só. 7str, para fazer atribuições, né, 7str. Fiz uma atribuição aqui também, 7x igual a 1. 7str igual. Lembra do concat, que foi uma aula que a gente teve lá no banco de dados 1, que era para concatenar texto, que é para juntar um texto com outro. Então vamos lá, o que o concat vai fazer? Ele vai juntar essa variável com essas duas. Junta essa variável, o str, que está vazia, com a variável x e com esse texto aqui, que é uma vírgula. E depois o que ele vai fazer? 7x igual a x mais 1. Ele vai somar mais 1 em x, para que eu não fique em loop infinito aqui também. Quando ele terminar o looping, ele vai ter um texto, né? Ele vai preencher todo esse str e vai mostrar como resposta. Então, olha só o que ele vai fazer, né? Isso aqui é o resultado daquele procedimento. Ele vai escrever 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Na primeira vez, olha, o meu str está vazio, certo? Vazio, o valor de x é 1, vírgula, próximo. Aqui é 1, vírgula. O x vale 2, e concatena com vírgula. Aí vai ficar 1,2, vírgula. Aí na próxima vez, ele concatena o 13 e coloca vírgula. Então, ele faz isso na estrutura de repetição. Aqui é o mesmo exemplo, só que agora eu estou usando o do repeat, né? O repeat until. Né? Então vamos lá, ele vai repetir esse trecho de código enquanto o x, até o x ser maior do que 5. Até o x ser maior do que 5. Ele fica repetindo isso aqui. É o mesmo algoritmo, né? O mesmo programa, só que é utilizado uma outra estrutura de repetição. Então, nossa, observa que coisa extraordinária, que coisa bacana dá para rodar dentro do banco. Uma outra coisa que é muito utilizada é para validar parâmetros. Então, observe o seguinte. Olha esse procedimento. Minha primeira procedure, ele recebe um nome. E olha só, ele faz um teste. Se o tamanho, length, o tamanho, quantidade de letras do nome for menor que 3, olha o que ele vai fazer. Lembra que o select dentro dos procedures são saídas. Então, ele vai escrever o campo nome é obrigatório, e essa mensagem tem o campo chamado MSG. Depois tem um leave root. O que ele faz aqui? Ele sai de toda a rotina. Ele não vai executar nada daqui para baixo. Ele sai, leave root. Root começa aqui e termina aqui. Então, leave root, ele sai do root. Se o nome não tiver menos do que 3 caracteres, ele insere. Então, insert int o nome e os valores aqui. Ele só vai chegar nesse select aqui, nessa saída de dados, se ele não passar por esse if. Ele só chega aqui se ele cair no else. Então, se ele cair no else, ele vai escrever cadastrado com sucesso e MSG. Então, olha só a dinamicidade que a gente tem para garantir a integridade de dados do SGDB. É fantástico. A gente consegue fazer coisas muitíssimo bacanas com o SGDB utilizando Store Procedure. Gente, é isso. Eu vou colocar uma pequena listinha de exercícios para vocês fazerem. Exercício bobo, de lógica mesmo, né, para vocês fazerem. E também tem um material de eu digitando, programando e fazendo Store Procedure. Deem uma olhada, tá tudo no portal. Tá? Só que nessa videoaula que eu botei no portal de eu escrevendo as Stories Procedures, eu estou usando um programa muito antigo, não estou usando o Champ. Não se preocupem, né? Usem o Champ sem problemas. E eu estou usando a versão muito antiga do MySQL Workbench lá. Então, mas não se preocupem que é a mesma sintaxe, a mesma versão do SGDB, então não tem problema. Bons estudos para vocês e um abraço.